Curso de redes neurais para processamento de linguagem natural. Nesta aula eu vou apresentar um notebook em Python sobre representação de documentos usando o modelo Sentence-BERT ou SBERT. Os objetivos são apresentar o modelo de representação de documentos ou sentenças, chamado Sentence-BERT, que é usado, esse modelo é usado para converter textos de entrada em uma representação numérica, que são os embeddings, ou seja, vetores n-dimensionais que representam aqueles textos. Vou apresentar também como usar esses embeddings para duas tarefas de PLN, que são a busca semântica e a classificação de textos. Então, você vai aprender nessa aula como gerar os embeddings de textos usando esse modelo Sentence-BERT, como usar a similaridade do cosseno para medir a similaridade entre textos e como classificar um exemplo de classificação de textos por meio de notícias, classificar notícias em categorias específicas. Então, aqui tem alguns links com referências para esse exemplo desse notebook, que são interessantes aí investigar com mais detalhes. Vou começar aqui explicando como é feita essa geração de embeddings com esse modelo Sentence-BERT. Quando a gente viu os modelos Transformers e vimos lá como funciona o BERT e as suas variantes, como a Roberta, de Stilbert, a gente pode verificar lá que eles resolvem diferentes tarefas de PLN por meio da computação dos embeddings a nível de palavras, ou seja, eles geram lá os word embeddings. Mas se eu quiser uma tarefa com uma busca semântica, eu preciso ter um entendimento a nível de sentença ou de todo o documento aí. Então, o que é a busca semântica? É quando eu quero, por exemplo, igual a máquina de busca, fazer uma consulta, onde eu dou um texto lá que representa a minha consulta e quero encontrar os documentos da minha base de dados que são mais similares àquela consulta. Então, isso seria a busca semântica. Se eu usar Transformer para fazer isso, se eu usar o modelo BERT lá pré-treinado, por exemplo, para fazer isso, isso é computacionalmente inviável, porque eu teria que comparar a sentença com cada um dos documentos. Então, são comparações aos pares. Eu teria que passar cada par desse para o meu modelo BERT, e isso você consegue chegar a um resultado, mas se esse número de documentos for muito grande, isso vai ficar muito demorado. Então, a ideia desse modelo Sentence-BERT é tornar isso viável aí de ser processado, ou seja, conseguir processar isso de forma eficaz e eficiente, ter bons resultados e de forma rápida. Então, a busca semântica é uma tarefa que envolve encontrar sentenças ou documentos compostos de várias sentenças que são similares em termos de significado. Então, dada uma sentença-alvo. Então, comparar pares de sentença, então, para um grande número de sentenças, toma um longo tempo. Então, a ideia do Sentence-BERT, ele é um modelo gerado aí a partir de uma modificação padrão do modelo BERT, pré-treinado, usando aí uma arquitetura de redes siamesas. Eu vou explicar daqui a pouco. Junto com a função de perda chamada triplet, para criar esses embeddings. Então, é uma arquitetura aqui, usando o modelo BERT para gerar esses embeddings a nível de sentença. Então, esses embeddings, eles podem ser depois de gerados. Então, a ideia é eu passo pelo modelo, gero um embedding para cada sentença, e depois, se eu quiser comparar essas sentenças, seja os pares ou não, eu posso usar alguma medida de similaridade, como a similaridade do cosseno, para medir a similaridade entre os vetores, entre os embeddings, ou qualquer outra medida, como a norma euclidiana, por exemplo. Então, isso torna a busca semântica para um grande número de sentenças muito mais rápida. Então, então eu tenho o Sentence-BERT, então ele modifica esse modelo de BERT, adicionando uma operação de pooling à sua saída, resultando em embeddings de sentenças de tamanho fixo. Então, assim, deixa eu explicar a partir dessa figura aqui. Na fase de treinamento, então a parte esquerda da figura mostra a fase de treinamento, a direita a parte de inferência. Então, na hora do treinamento, eu vou pegar cada sentença e passar aqui
pelo modelo BERT, e aí vai ter uma camada que vai gerar o pooling a nível de sentença. Ou seja, ele vai pegar os word embeddings, né, os embeddings de cada palavra, e vai fazer alguma operação para ter em um único vetor a representação de todas as palavras. Isso pode ser feito desde coisas bem simples, do tipo fazer a média dos embeddings das sentenças. Mas o fato é que ele vai gerar aqui um único embedding para todas as palavras da sentença. E esse embedding, então, eu vou chamar de U. Aí, se eu pegar outra sentença e fizer a mesma coisa, eu tenho um vetor, um outro embedding V. Aí, na fase de treinamento, essas duas partes aqui, ó, elas formam uma rede siamesa. Isso significa que as sentenças, que o modelo BERT vai compartilhar os mesmos pesos. Ou seja, à medida que eu vou ajustando aqui o treinamento, ele ajusta ao mesmo tempo o peso dos dois modelos BERT, de forma que eles têm sempre o mesmo conjunto de pesos, eles são espelhados. E aqui no final, aqui, quando eu estiver nessa fase de treinamento, eu vou medir a distância entre esses dois vetores, usando a norma euclidiana, de forma e passar por um classificador, um softmax, que classifica se essas sentenças são similares ou não. E aí eu crio uma função de perda, que é essa função triplet, de forma seguinte. O esquema de treinamento desse modelo é o seguinte: eu vou passar pares de sentenças positivas, ou seja, duas sentenças que são realmente similares, e pares de sentenças que não são similares. E aí eu ajusto, então a tendência é a seguinte: se eu passo dois pares de sentenças similares, esses dois vetores U e V, eles tendem a ser similares. Então, se eu fizer a diferença, se eu subtrair um do outro, isso vai dar próximo de zero. Ao passo que, se eu passar duas sentenças que não são similares, a diferença entre os vetores vai dar um valor bem maior que zero. Então, a ideia da função triplet aqui é medir essa distância entre esses dois vetores e fazer a perda de acordo de uma forma que ele torne quando as sentenças são similares, esse valor tende a zero, e quando elas não forem similares, esse valor vai ser bem maior que zero. Então, ele é treinado dessa forma, e no final, aí, depois de um conjunto grande de pares de sentenças similares e não similares, então eu tenho os pesos aqui ajustados para poder gerar esses embeddings com esse objetivo. Então, aí, depois do modelo gerado, como isso aqui é um espelho, basta passar, então, a sentença para um deles. Então, na fase de inferência, então, ou seja, resumindo aqui, eu passo, no final desse modelo, passar um conjunto de sentenças, eu tenho, então, os pesos ajustados para poder identificar sentenças que são similares e não similares. Aí, na fase de inferência, quando eu já estiver usando o modelo pré-treinado, aí, apesar da figura aqui tá parecida, mas a forma de usar é diferente. Então, eu passo cada sentença aqui, ó, por esse modelo, gerando um vetor, um vetor U para a sentença A, um vetor U para a sentença B, e aí eu tenho dois vetores. Aí eu faço o que eu quiser com esses dois vetores. Então, eu posso usar a similaridade do cosseno, por exemplo, para medir a similaridade entre esses dois vetores e gerar um score de similaridade, o quão similares eles são. Então, a questão é que, na hora da inferência, eu só preciso passar cada sentença uma única vez por esse modelo formado aqui pelo BERT. Uma única vez, e não todos os pares. E aí, se eu quiser realmente medir a similaridade entre os pares, esses pares vão ser usados somente aqui no cálculo da similaridade do cosseno, que é muito mais rápido do que passar pelo modelo BERT aos pares. Essa que é a ideia básica aqui desse modelo. Então, só para resumir, eu descrevi isso aqui embaixo, né? Então, para treinar a rede siamesa, a gente usa exemplos de pares positivos, sentenças positivas e negativas, de forma que as duas sentenças, quando forem positivas, elas são semanticamente similares, e quando elas forem negativas é porque elas não são similares. E essa função triplet, então, tenta maximizar a distância euclidiana entre a sentença A e B, pois elas são similares, e maximizar
minimizar quando elas são similares e maximizar quando elas não são similares. Essa é a função de perda, é criada com esse objetivo. É uma fórmulazinha simples de subtração aí das normas. Então, uma rede siamesa, que é essa questão desse par aqui, né? Então, ele contém essas duas sub-redes idênticas, onde os dois modelos compartilham os pesos para os parâmetros, e a atualização dos parâmetros é espelhada através de ambas as sub-redes. Então, após o treinamento, uma nova sentença pode ser codificada simplesmente percorrendo uma das sub-redes. Então, eu passo a sentença depois de treinada, na hora de inferir, por somente uma dessas sub-redes. Isso gera o seu embedding, que é obtido então na camada de pooling. E esse embedding então pode ser usado para as tarefas de busca, classificação, qualquer outra aí. Então, ele pode ser usado como vetor de features para modelos de aprendizagem de máquina. Então, a principal diferença entre usar os modelos BERT ou usar o Sentence BERT está na estrutura dos seus encoders. Então, a gente pode dizer que o BERT usa um esquema chamado de cross-encoder para criar os embeddings, enquanto o Sentence BERT usa o B-encoder. Então, essa figura aqui mostra um pouquinho sobre isso. Então, no caso do B-encoder, que é o Sentence BERT, cada sentença é passada aqui uma única vez, então aqui só tem duas sentenças, cada um gera um vetor de embeddings, e aí depois eu uso a similaridade do cosseno ou qualquer outra para verificar a similaridade entre elas. Então, cada sentença é passada uma única vez aqui. Já no cross-encoder, se eu quiser verificar a similaridade entre duas sentenças, eu tenho que passar cada par de sentença aqui pelo BERT, e depois tem um classificador que vai dizer se elas são similares ou não. Então, nesse esquema aqui, eu não gero os vetores de embedding representando as sentenças. Ele simplesmente é um classificador, se vai dizer que as sentenças são similares ou não. Então, para isso, eu teria que passar cada par de sentença aqui, o que torna esse esquema muito ineficiente, muito demorado. Então, isso está explicando aqui e tem mais detalhes nesse artigo. Bom, aproveitando, antes de mostrar um exemplo aqui do código de como usar esse Sentence BERT, deixa eu explicar um pouco sobre a similaridade do cosseno, que a gente vai usar aqui, e depois, na sequência da aula, eu volto lá no código. Então, a similaridade do cosseno, que eu citei lá em cima, é uma forma de medir a similaridade entre dois vetores. Isso é dado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Esse aqui é um conceito tomado emprestado lá da álgebra linear, da álgebra de vetores. Então, na álgebra linear, cada vetor é um ponto aqui no espaço n-dimensional, que eu traço aqui o vetor a partir da origem. Então, tem aqui, por exemplo, um vetor A e um vetor B. E eles formam um ângulo entre eles. Então, o cosseno desse ângulo, lá na álgebra, é dado por essa fórmula aqui. Ó. É o produto escalar entre esses dois vetores, dividido pela multiplicação da norma de cada um deles. Então, essa é lá do conceito de álgebra linear, mas como que isso aqui pode ser usado como similaridade? Se a gente observar, esse cosseno aqui, ó, ele varia entre -1 e 1, de forma que se os dois vetores são iguais, aqui um em cima do outro, o ângulo é 0. E o cosseno de 0 é o valor 1, é o maior valor que eu consigo obter. Então, se os dois vetores são iguais ou muito próximos, um ângulo muito pequeno, o cosseno desse ângulo é próximo de 1. E à medida que eu vou afastando eles aqui, ó, eles vão ficando mais distantes, esse cosseno, então, vai diminuindo. O valor do cosseno vai diminuindo até chegar a 0, quando eles formaram um ângulo de 90 graus, ou um valor negativo, se o ângulo aí for maior. Então, de forma que essa similaridade, eu posso considerar que dois vetores aqui estão muito similares se o cosseno do ângulo dele for próximo de 1 e pouco similar à medida que o ângulo vai aumentando aqui. Então, à medida que o valor vai se tornando longe de 1 aqui, 0 ou menos. Então, 0 a gente pode dizer que ele não tem similaridade. Bom, então essa é a ideia básica da similaridade do cosseno. Agora, como que a gente calcula isso aqui? Ó? Observe que é uma fórmula bem simples de cálculo. Então, o produto escalar entre dois vetores, que está aqui em cima, esse A vezes B aqui em cima, é simplesmente pegar cada vetor. Então, cada vetor tem seus elementos aqui, A1, A2 até a N dimensões. O B também tem a mesma dimensões, mesmo tamanho da dimensão.
Então, o produto escalar entre os dois é simplesmente pegar aqui A1 vezes B1, mais A2 vezes B2, e até a N vezes Bn. É simplesmente um somatório aqui das multiplicações desses elementos. Então, é uma fórmula, posso calcular de forma bem rápida. Já a norma, que é representada com essas duas barras aqui, de cada vetor, a norma eu pego, então, o vetor, né, seus elementos, e simplesmente faço assim. Elevo ao quadrado cada um dos elementos, somo e tiro a raiz quadrada. Então, a norma também é simples de ser calculada. Então, aquela fórmula do cosseno é simplesmente pegar esses dois valores, né, o produto escalar, e dividir pela multiplicação da norma dos dois vetores. Então, por isso que isso é rápido, mesmo se eu tiver que comparar os pares de vetores. Então, essa fórmula resulta um valor entre menos 1 e 1, e muitas aplicações de PLN, geralmente esses valores, geralmente quando os valores ali dos vetores são positivos, então esse valor dá entre 0 e 1. De uma forma geral, ele pode ir até menos 1, então a gente pode dizer que um valor menor ou igual a 0 aí, você não tem similaridade nenhuma, e quando ele se aproxima de 1, você tem a similaridade total. Então, essa é a ideia da similaridade do cosseno, uma forma de medir aí a similaridade entre dois vetores, que pode ser usado, então, com uma medida de similaridade entre dois embeddings representando sentenças, dizendo se dois textos ali, duas sentenças são similares ou não. Ok? Eu vou partir a aula aqui. Na sequência, eu continuo, então, eu volto lá na parte do código e vou mostrar como que a gente usa esses conceitos, então, em uma aplicação aí de busca semântica e depois de classificação de textos.